Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e nós estaremos juntos na próxima hora falando sobre as principais notícias do agronegócio. No programa desta semana, nós vamos falar sobre os novos acontecimentos a respeito da moratória da soja, trazer atualizações aí do acordo entre Mercosul e União Europeia e ainda te contar o cenário do setor de fertilizantes. Então fique por aí, porque o Hora H do Agro está só começando. E nós já trouxemos a informação aqui no Hora H do Agro sobre a saída das tradings de grãos do acordo, da moratória da soja. E como já era esperado, o mercado europeu reagiu cobrando um posicionamento das empresas. E para elas, a ausência de um acordo robusto cria, então, insegurança jurídica e reputacional e ainda aumenta o risco de desmatamento. Nós vamos saber mais na reportagem da Ana Caroline e do Matheus Lopes. O varejo europeu reagiu com preocupação à decisão das principais tradings agrícolas de se retirarem da moratória da soja, acordo em vigor desde 2006 que restringe a comercialização de grãos cultivados em áreas desmatadas da Amazônia após 2008. Um grupo formado por 13 grandes redes de supermercados da Europa enviou uma carta às tradings cobrando garantias de que a soja adquirida continuará livre de desmatamento. O documento foi encaminhado com cópia para a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e para a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV. A moratória da soja tem sido usada pela Europa como uma barreira comercial disfarçada de medida ambiental, o que, na avaliação da entidade, causou prejuízos à imagem da agricultura brasileira. É o que explica Lucas Costa, presidente da AproSoja do Mato Grosso. A Europa sempre utilizou a moratória da soja como uma barreira comercial disfarçada de barreira ambiental, desconsiderando o Código Ambiental Brasileiro de 2012 e também a Lei de Infrações Ambientais de 1998 e o Decreto de Infrações Ambientais de 2008, que foram as ferramentas que, de fato, aliados ao novo Código Florestal de 2012, o CAR e outras ferramentas de rastreabilidade que, de fato, combateram o desmatamento ilegal brasileiro, principalmente na Amazônia. Porém, essas empresas, essas tradings sempre, elas criaram o caos aqui no Brasil para vender a moratória como solução, causando um forte dano à imagem da agricultura e da sustentabilidade da produção de grãos brasileiros. Os varejistas afirmaram estar decepcionados com a saída da ABIOV da moratória e alertam que a decisão pode enfraquecer mecanismos de prevenção ao desmatamento e também comprometer acordos ambientais e comerciais. Apesar disso, as redes europeias reforçam que seus próprios compromissos ambientais permanecem inalterados. Para a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, a reação do varejo europeu não chega a ser uma surpresa e reflete uma pressão institucional já esperada pelo setor. É o que afirma Clayton Gower, superintendente da FAMATO. A FAMATO ela não vê com nenhuma surpresa essa nota, realmente, da União Europeia, dos supermercados da União Europeia, porque realmente é algo esperado. Claro que, principalmente pelo longo período que se instaurou a moratória da soja, toda essa cobrança que se desenvolveu, tanto dos compradores e a cadeia como um todo, trazendo isso como um ponto normal, realmente a gente já avalia que isso já era algo esperado. O passo é que isso não pode, a gente tem trabalhado constantemente, já avaliado junto aos nossos parceiros, CNA, principalmente, para demonstrar o quão prejudicial isso foi e continua sendo para os produtores aqui do estado de Mato Grosso e para o Brasil, principalmente das regiões afetadas, para que isso realmente não volte a ser um fantasma na visão e nas atividades dos produtores. Os mercados na Europa estabeleceram como prazo o dia 16 de fevereiro para que cada trading apresente individualmente seus critérios de controle ambiental. A partir dessas respostas, então, as empresas devem ser avaliadas caso a caso, o que pode impactar comercialmente as relações com o mercado na Europa. Já Lucas Costa afirma que as declarações de empresas europeias sobre a manutenção de exigências na compra da soja não representam um impasse. A avaliação é de que é possível atender esses mercados com ferramentas de rastreabilidade sem retomar as restrições que marcaram a moratória.
por afirmação do próprio CAD, a moratória da soja, há fortes indícios, né, de formação de cartel, já que essas empresas, de maneira coordenada, elas realizavam essas compras e excluíam produtores que estavam dentro da legalidade, né, acusados de desrespeitarem a moratória da soja. Ou seja, não havia praticamente opção para comercialização desses produtores. Com o esvaziamento agora do Brasil, é claro que gera um grande reboliço na Europa, até porque a produção brasileira é muito mais eficiente, a nossa produção concorre de forma mais eficiente com a produção de soja da Europa. A decisão das tradings ocorre em meio às mudanças em Mato Grosso, maior produtor de soja do país, responsável por cerca de 30% da safra nacional. Uma nova lei estadual retira benefícios fiscais das empresas que adotam compromissos voluntários, além do que prevê a legislação ambiental brasileira. Em nota, a Abiov afirmou que a moratória da soja cumpriu seu papel histórico ao longo de quase 2 décadas e que, agora, cada empresa passará a adotar políticas próprias de compra amparadas na legislação vigente. Enquanto produtores, tradings e varejistas tentam alinhar esses interesses, o impasse evidencia um dos principais desafios do agronegócio brasileiro: conciliar produção, sustentabilidade ambiental e acesso aos mercados internacionais mais exigentes. Esse assunto da moratória da soja tem muito pano para manga, né? E aí a gente está falando de um instrumento que, ao mesmo tempo, então, que perdeu a efetividade aqui no Brasil, pelo menos perdeu muita força, ao mesmo tempo abre uma janela de oportunidade, então, para outros estados que tenham aí formas de garantir a sustentabilidade, a rastreabilidade desse grão. Eu comentei uma vez no Jornal da Manhã e trago aqui novamente, né, o exemplo do Pará, um estado que então tem ali um protocolo de grãos que, independentemente de moratória da soja, já cobra, inclusive, ali uma dupla verificação dessa rastreabilidade do grão, da rastreabilidade da soja, e traz então essa sensação, pelo menos, né, mas de fato se mostra um instrumento ali que traz um pouco mais de segurança, porque como a gente viu aí na reportagem, o medo muitas vezes leva à insegurança jurídica, né? Então, é observar também o quanto que, embora a moratória da soja pare de ser um instrumento de fato aí que vai ser trabalhado no Brasil inteiro, como os outros estados, como é o caso do Pará, vão então abrir margem de oportunidade para uma rastreabilidade, talvez um acréscimo nas exportações, nas vendas. Então, vale a gente ficar de olho nisso também. E é isso, né? Assim, as tradings saíram, lembrando que são tradings de várias partes do mundo, né? Tem dos Estados Unidos, tem da China, mas tem da Europa também. E aí a gente está falando que, ao mesmo tempo, as tradings europeias, então, saem, né? Topam sair do acordo aí da moratória da soja, mas, ao mesmo tempo, cobram do Brasil rastreabilidade, a gente lembra aí da UDR, né, da Lei Antidesmatamento da União Europeia, que, embora também não esteja muito sólida, é um instrumento que está sendo discutido. Tudo isso falando de Europa, dentro ainda de um ambiente que a gente está discutindo, o acordo Mercosul e União Europeia. Então, é importante fazer essas correlações, é importante a gente fazer esses paralelos, entender como que esse tipo, então, de discussão global, né, vai afetar aqui políticas brasileiras, como é, por exemplo, né, esses acordos, como é o acordo comercial da moratória da soja, conectar os pontos, porque o agronegócio brasileiro não está alheio, muito pelo contrário, é um ator importante neste tipo de assunto. E aí, então, falando, né, sobre Mercosul e União Europeia, a gente traz também as atualizações deste assunto, porque nesta semana a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, né, a Gleisi Hoffmann, ela sinalizou que pretende enviar o texto do acordo entre União Europeia e Mercosul ao Congresso agora na primeira semana de fevereiro. Lembrando que é um acordo, então, que foi assinado, mas que cada país agora precisa olhar para dentro de casa, fazer as suas próprias assinaturas. Então, aqui no Brasil, isso deve ir para o Congresso e, como eu disse, então, a Gleisi Hoffmann está sinalizando que isso vai para o Congresso agora, antes mesmo do Carnaval. E além de dar continuidade, então, ao processo no primeiro semestre, que já era a expectativa colocada, existe também a estratégia de caminhar logo com isso para pressionar
o Parlamento Europeu, porque por lá o acordo foi judicializado. Então, para a gente entender essa movimentação, esses acontecimentos que podem vir aí a partir da judicialização, nós vamos conversar agora com o André Passos. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, já esteve com a gente aqui em outras oportunidades. Obrigada de novo pelo seu tempo, por ajudar a gente aqui a analisar, a compreender tantos fatos que se conversam. E eu gostaria, então, André, de te perguntar, né, assim, pedir, claro, para você retomar um pouquinho esse breve histórico, né? Então, o que significa essa judicialização no Parlamento Europeu e como que o agro pode interpretar isso, como que vocês dentro da FGV estão olhando para isso, já que a gente sabe que, sim, existe uma pressão da bancada ruralista também para aprovar isso logo, né? Como que essas questões se conversam? Obrigada de novo pela sua participação. Eu que agradeço, Mariana. Bom, vamos tentar resumir, né? Mais uma vez, aliás, brilhante introdução que você fez, porque trouxe esses pontos em perspectiva que dão a chance da gente, a partir daí, tentar dar os desdobramentos e os cenários possíveis, né, da judicialização. Aliás, judicialização me lembra um certo país, não é mesmo? Que temas que são temas que devem ser tratados pelo parlamento acabam parando no judiciário e travando, de certa forma, o andamento. Mas em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, isso já era esperado, né? Da última vez que estivemos aqui falamos sobre isso, a gente disse que apostava que isso ia ser fechado, foi, mas não sem salvaguardas e não sem um esperneio de alguns países integrantes da União Europeia, França, Itália, Polônia, alguns dos países que a gente citou da última vez e que estão contidos, vamos dizer assim, nesse esperneio da judicialização. Inclusive, se esperava que isso fosse aprovado no Parlamento Europeu por uma margem apertada, exatamente por conta dessas discussões, né? E a questão foi judicializada, ao que me parece, para dar um pouco mais de tempo até por conta do assunto, né, que o assunto envolve uma resistência muito grande aí dos produtores europeus. Por outro lado, né, como todo tratado internacional e como indica a questão da judicialização na União Europeia, ele precisa ser ratificado pelo parlamento para que ele tenha validade interna, né? Toda norma de direito internacional, ela só tem validade interna a partir do momento que o parlamento ratifica essa legislação, né, através de um ato legislativo próprio. No Brasil não é diferente. Então o Brasil assina o acordo e para que ele tenha validade perante a ordem jurídica local, a ordem jurídica brasileira, ele precisa ser ratificado. E é sobre isso, então, que a ministra está comentando, ou seja, o Brasil vai dar andamento nos trâmites legislativos necessários à ratificação em termos de direito interno do acordo internacional. Então, do lado do Brasil, o andamento vai se dar naturalmente, espero, sem nenhuma judicialização. Na Europa, ao que parece, questões políticas continuam permeando essa discussão do acordo e, portanto, a judicialização, na minha visão, tem muito mais um viés de ganhar tempo, né, como algumas judicializações que a gente assiste aqui no Brasil, do que obstar o acordo propriamente dito, já que tem muitas partes discutindo a questão e essa questão não está tão pacificada assim entre os Estados-membros da União Europeia. Esse é o cenário que eu consigo antever para os desdobramentos do acordo. É claro que isso vai delongar um pouco a vigência do acordo, mas também não é tão fast track, né? As coisas não vão acontecer imediatamente. Isso também não vai impactar diretamente muitos dos produtores brasileiros, não vai impactar muito diretamente nesse momento essas discussões que você falou de EUDR, moratória de soja. Então, são temas que a gente precisa ficar atento, precisa acompanhar, principalmente em relação àqueles produtos como café, como carne, como frutas, em que o acordo gera uma maior amplitude de acesso aos mercados europeus, mas que, por outro lado, não geram ainda um impacto significativo
para as vendas, exportações do agronegócio brasileiro. A carne, por exemplo, a Indonésia acabou de autorizar a entrada de carne brasileira, um mercado extremamente relevante. A gente tem outros mercados sendo abertos. A gente tem alguns setores aqui no Brasil também questionando o acordo, né? É bom para quem? Como, por exemplo, o setor de vinhos, né? Que vai sofrer uma maior concorrência dos vinhos europeus. Enfim, é uma questão, que você vai precisar no tempo ir desdobrando e, obviamente, essas são inferências políticas que são diferentes de questões mais práticas da acoplagem, do funcionamento do acordo, mas que não prescindem dessa ratificação nos parlamentos, tanto do Brasil quanto no Parlamento Europeu, onde a questão, nesse momento, está judicializada. Perfeito, André, te agradeço por essa explicação e aí aproveito, inclusive, para a gente trazer essa amplitude, porque isso, estamos falando de Europa, que são vários países, e aí a gente fica falando Europa e Brasil, Europa e Brasil. Não, é Europa e Mercosul. Então, aqui também, entre os vizinhos, é preciso haver um alinhamento, é preciso haver, né, assim, o mínimo de fato acordo, falar a mesma língua para que saia assinado, né? Mas aí eu queria entender isso também, assim, como que você enxerga? Porque a gente sabe que, você falou, né? Os trâmites, então, aqui no Brasil vão continuar seguindo como eram previstos. Se lá está judicializado, vamos olhar para o nosso quintal primeiro. E a gente sabe que o Congresso brasileiro, ele tem uma representatividade muito forte do agro, da bancada ruralista. Então, tende a andar aí também né, ter uma celeridade aí de acordo com o que se espera do primeiro semestre. Mas olhando para essa questão também do direito, da judicialização lá, adianta, de fato, a gente caminhar aqui, vamos supor, esteja tudo assinado até julho, adianta se outros países do Mercosul talvez não caminharem no mesmo ritmo, ou se lá continuar judicializado? Porque aí eu estou pensando no esforço do Congresso brasileiro mesmo, né? A gente sabe o quanto de pautas e assuntos os mesmos políticos às vezes precisam passar caneta, aprovar, estudar. Adianta também querer acelerar tanto se o resto do mundo às vezes nem está tão com essa mesma disposição? Mariana, excelente colocação, né? Porque dá a gente a chance. A pergunta era o Brasil acelerar vis-à-vis a Europa, mas o Brasil faz parte de um bloco, que é o Mercosul, que outros países integram, né? A questão é que são uniões diferentes, são conformações diferentes, né? A União Europeia é mais do que uma união aduaneira, inclusive é uma unidade monetária, um parlamento, é uma representação que tem uma conformação diferente do Mercosul, que é mais parecido com uma união aduaneira, né? Dos países integrantes do Mercosul, e que, portanto, vão ter as suas próprias diferenças. Então, quando a gente fala em ratificação pelo Brasil, a gente está dizendo o seguinte: olha, o tratado foi assinado pelo Mercosul, mas o Brasil, para poder implementar essas normas no direito interno brasileiro, vai precisar ratificar. Por outro lado, na Europa, além de termos as questões locais dos países, né, que integram a União Europeia, nós temos um parlamento europeu que precisa ratificar isso, e essa questão que foi judicializada. Por isso que eu digo que, na prática, são questões muito mais políticas do que questões que vão interferir no próprio andamento aí, da ratificação no direito interno brasileiro dessa norma e do próprio andamento aí, da vida real, da vida como ela é, dos negócios no campo, né? Como você disse, o Parlamento brasileiro tem no parlamento uma representatividade muito grande do agronegócio brasileiro e, portanto, não vejo maiores problemas nesse andamento no Brasil, nessa ratificação. Por outro lado, nos outros países integrantes do Mercosul, provavelmente eles vão precisar ratificar como norma de direito internacional essas normas do Tratado Mercosul-União Europeia para ter validade interna, mas isso não modifica a relação de validade interna do Brasil e a questão da necessidade de ser ratificado pelo Parlamento Europeu, que está judicializada no momento. Porém, isso significa dizer que, de novo, a acoplagem não vai ser tão automática assim, essas questões vão se deslindar no tempo, vão se desdobrar no tempo, mas eu creio, da mesma forma que a gente falou da outra vez para assinatura ou não do acordo, que isso vai acontecer, porque
Recentemente, a União Europeia também fechou um acordo com a Índia, né, que era um tratado que estava demandando 20 anos de negociação, tal qual do Mercosul. Tem a questão dos Estados Unidos, que envolve a geopolítica na Groenlândia, a ameaça de taxação dos produtos europeus. Então, assim, o mundo está se mexendo de alguma forma para garantir, através desses novos acordos, um ambiente de um mínimo de segurança jurídica para se realizar essas transações no âmbito aí da cadeia ampla do agronegócio, das cadeias globais de produção, e a Europa sabe que não pode ficar de fora disso, porque a gente está falando de alimento, a gente está falando de energia limpa, a gente está falando de inserção da comunidade europeia, da União Europeia, nas cadeias globais de abastecimento e de fornecimento de produtos. É isso, a acompanhar então, né? Exatamente pelo ponto que você colocou. Agora nada muda das exportações, mas é importante a gente ir acompanhando os desdobramentos, porque é isso, a gente está falando de um arranjo global que pode refletir aqui, né? Como você colocou, União Europeia com Estados Unidos, novas taxações, e muito provavelmente eu arriscaria dizer aqui que mesmo isso, o assunto sendo judicializado ali pelo Parlamento Europeu, não vai demorar tanto quanto os assuntos que são judicializados aqui no Brasil, pelo menos a gente espera, né? Te agradeço, André, pela disponibilidade, por conversar com a gente de novo, e portas abertas sempre para você nos ajudar a compreender aí essa geopolítica do alimento. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um bom final de semana a todos. E agora a gente vai falar de carnes, porque o setor frigorífico brasileiro está em alerta e pede a intervenção do governo federal para organizar as exportações de carne bovina para a China agora em 2026. A preocupação é evitar um desarranjo que pode desequilibrar os preços no mercado interno e prejudicar toda a cadeia produtiva. A indústria propõe que o Brasil aplique com os chineses o modelo da chamada cota Hilton, já utilizado com a União Europeia. Por esse sistema, o volume total de carne com tarifa reduzida é dividido de forma proporcional entre as empresas que já exportaram no ano anterior. O motivo da urgência é a nova regra da China para 2026, que estabelece então uma cota de 1.100.000 toneladas de carne com um imposto menor. Os frigoríficos temem que, sem uma divisão organizada, ocorra uma corrida desenfreada para embarcar o produto. Esse movimento poderia causar oscilações bruscas no preço do arroba do boi e da carne para o consumidor brasileiro, gerando uma instabilidade que o setor estima poder durar até 5 anos. No entanto, o desafio é diplomático. As autoridades chinesas sinalizaram que irão buscar dar preferência para quem exportar primeiro, sem cotas fixas por frigorífico. O objetivo de Pequim é manter a concorrência alta e garantir maior poder de negociação. Se o limite da cota for atingido, a tarifa da importação dá um salto para 55%. Enquanto associações como a Abrafrigo e a ABIEC dos exportadores de carne buscam um conforto jurídico para uma regulação estatal, o governo brasileiro segue debatendo o tema. O impasse continua, já que ao contrário do acordo com a Europa, a medida da China é unilateral. E as importações brasileiras de fertilizantes bateram um recorde em 2025. Por um lado, isso demonstra o apetite brasileiro em aprimorar as produções agrícolas. A gente está falando aí de um insumo que é fundamental para o plantio. Por outro lado, isso reforça a dependência do Brasil pela importação desse tipo de insumo. Segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil trouxe do exterior mais de 45 milhões de toneladas do insumo, o maior volume da série histórica. A gente confere mais detalhes na reportagem de Ana Carolina e Matheus Lopes. As importações brasileiras de fertilizantes atingiram um novo recorde em 2025 e reforçam um cenário positivo para a agricultura nacional, segundo um levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. De acordo com o boletim logístico da estatal, o país importou 45,5 milhões de toneladas de fertilizantes no ano passado, volume 2,68% superior ao registrado em 2024 e o maior da série histórica.
O avanço reflete maior confiança dos produtores rurais, impulsionada pela recuperação dos preços das principais commodities agrícolas, conforme análise da coordenadora do Departamento Técnico do Sistema FAP, Ana Paula Kowalski. Penso que é mais uma questão de aumento de área e de produção, né? A gente vê essa tendência, se pegar até a série histórica, principalmente da safra de grãos, a gente vem num crescimento de área e de produção. Então, isso demanda maior consumo de fertilizantes. Em geral, caminham juntos, né? Quanto mais se planta e maior a expectativa de produtividade, maior é a comercialização e, consequentemente, a importação de fertilizantes, porque nós somos extremamente dependentes de fertilizante importado. Além da retomada dos investimentos no campo, a logística tem sido determinante para a entrada recorde de fertilizantes no país, como explica Tomé Gucci, superintendente de logística operacional da Conab. Existe uma questão logística que tem facilitado a entrada de fertilizantes por outros postos, e não somente os tradicionais, que é Santos e Paranaguá, que vem uma crescente, que são os postos que a gente chama de arco norte do Brasil, né? Que são os postos de Itaqui, Santarém, Barcarena, Itacoatiara, que, de uma certa forma, barateiam os custos da movimentação desse frete para o interior do país. Então, um estado como Mato Grosso, que é o principal estado produtor de grãos do Brasil, ele está importando produto vindo, ele está levando o milho e a soja dele para os portos do Itacoatiara, Barcarena e Santarém, por sua vez está voltando com os fertilizantes. No escoamento dos insumos, o Porto de Paranaguá manteve-se como principal porta de entrada, apesar de leve retração. Já os portos do Arco Norte ampliaram a movimentação, evidenciando o fortalecimento logístico da região. Em contrapartida, o Porto de Santos registrou queda nas importações. Além do recorde na entrada de fertilizantes, o Brasil também ampliou as exportações agrícolas em 2025. Milho, soja e farelo de soja somaram 172,3 milhões de toneladas embarcadas, crescimento esse superior a 6% em relação ao ano anterior. As vendas externas de milho e soja em grãos avançaram, enquanto as exportações de farelo de soja se mantiveram em patamar elevado. Estados como Mato Grosso, Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul lideraram a origem das cargas. Para 2026, a expectativa da Conab é de aquecimento gradual do mercado de fretes, com maior pressão de alta a partir do avanço da colheita da soja e da intensificação do escoamento da produção. Essa questão desse recorde da importação dos fertilizantes pelo Brasil também faz a gente olhar com muita calma isso que já vimos um pouquinho aí na reportagem, que é o quanto a importação em grandes volumes acaba influenciando na logística brasileira. Então, não é só, vamos importar mais porque precisamos de mais e como se nada, tivesse relação. Existe uma relação muito direta com a capacidade dos portos brasileiros, que a gente já sabe que é um tema crítico, olhando para tanto a importação quanto a exportação, mas é uma logística inteira, né, gente? É uma cadeia. Então, vamos lembrar, por exemplo, como trouxemos aí na reportagem, que são os portos do Arco Norte que estão recebendo mais esse tipo de fertilizante. Por quê? Existe uma questão aí da ampliação da produção de grãos no norte do país, então a logística fica facilitada, se a gente está falando, por exemplo, de um porto de Itacoatiara, do porto de Itaqui, mas também é porque os portos ali, Santos, Paranaguá, então São Paulo, Paraná, estão com a sua capacidade cada vez mais comprometidas. Embora a gente saiba que quando a gente pergunta isso para os portos, eles falam que está tudo bem, que está sempre funcionando direitinho. Então, inclusive você, produtor, exportador, que nos assiste aqui, que tem a ver com a parte logística do agro, deixa para a gente também nos comentários, nas redes sociais, o que você tem reparado dessa capacidade. Porque quando a gente está falando dessa importação de fertilizante, é isso. É um tema crítico
para o Brasil do ponto de vista, né, de depender de uma matéria-prima que não é produzida aqui, e também é necessário olhar para como e quanto os portos estão preparados e estarão preparados para receber mais e mais volumes, porque aí a gente está falando de entupir também as rodovias e por aí vai. Então, como a gente sempre fala aqui, é isso, o agro é uma cadeia, é preciso olhá-lo de uma forma holística, né? E aí, falando de fertilizantes também, a gente tem reparado nesse assunto lá por conta de um relatório que saiu no Fórum Econômico Mundial, lá em Davos. Vocês devem ter acompanhado, né? Esse Fórum Econômico Mundial super famoso, saiu muito aqui na Jovem Pan News, a gente falou bastante disso por aqui na programação. E existe, então, esse Global Risk Report, né? Esse relatório que fala exatamente dos riscos globais. Quais riscos globais? O documento sinaliza que insumos críticos, como alimentos, energia, água e fertilizantes, então, passaram a ser vantagem competitiva e, logo, sinônimo de poder. Então, para quem tem o insumo, isso é poder, mas para quem depende dele, isso é um risco. Então, se por um lado o Brasil é estratégico para o fornecimento de muitas commodities aí para o mundo, por outro lado, a dependência pela importação dos fertilizantes é um risco cada vez mais crítico. Isso está dado, o agro cansa de falar isso, mas parece que o governo brasileiro não aprende isso, e eu estou falando de décadas, tá? Não estou apontando nenhum específico aqui, isso é um problema crítico do setor há muitos anos. Vamos lembrar que o Brasil é isso, ele é o maior importador mundial de fertilizantes, o recorde de importação aconteceu agora, como a gente estava falando. Então, o Brasil precisou trazer aí, costuma trazer, né, cerca de 90% dos nutrientes que compõem os fertilizantes. Se a gente não tem isso no Brasil, as safras quebram e é da noite para o dia, não é brincadeira. Então, para a gente compreender esse cenário global e também esse cenário local, nós vamos conversar com o Júnior Crossara. Ele é consultor de mercado, especializado no agro, acompanha bastante esse segmento de fertilizantes, já esteve aqui conosco também para ajudar a gente a fazer essas leituras. Então, obrigada de novo pela participação, te agradeço pelo seu tempo e gostaria então de já começar nesse sentido. Qual leitura que a gente pode fazer sobre a gravidade do setor a partir, inclusive, desse relatório de riscos que foi lançado aí em Davos? Mariana, um grande prazer estar com você e também com todos os telespectadores. Eu acho que e eu fico feliz, né, de ver a tua profundidade no tema e você também clamando, né, para a sociedade, para os agricultores tomarem pé da situação, que hoje a discussão, né, ela é da cadeia e não é mais dentro e localmente, né, na fazenda ou na propriedade rural. A gente está hoje num grande desafio, né, para a safra 26 e 27, ou fertilizantes, né, ou o setor de fertilizantes, ele é fundamental para garantir as nossas produtividades, as nossas produções, e o agricultor brasileiro está numa situação de grande impasse. Porque, por mais que o dólar tenha se enfraquecido mundialmente, a dolarização dos fertilizantes cria também, né, ou o aquecimento da demanda desse setor, criou um ganho de preço, um acréscimo de preço de quase 10% na base dólar, né, dos fertilizantes fundamentais do NPK. Esse setor está no centro da discussão geopolítica, né, do risco geopolítico, como você tratou, e essa discussão, ela cria, né, algumas fragilidades para o nosso agronegócio. Quando se tem mais de 85% dessa matéria-prima, né, sendo importada, e quando nós falamos, né, em recordes de importação, a gente tem que lembrar que esse material que está vindo, né, ou o produto que está vindo, ele tem uma concentração menor de nutrientes do que a gente estava importando, ou seja, cria, né, um gargalo logístico maior, cria, né, uma movimentação maior, mas a gente tem que lembrar que a concentração é menor também. Então, hoje, que pé que nós estamos? Para a safra 26 e 27, a gente ainda tem muita coisa para acontecer no mercado, a gente está atrasado dos últimos 5 anos, o produtor está muito tenso porque ele está numa colheita, né, e também já está tendo que tomar algumas decisões para as próximas, né, para os próximos meses. E o que a gente tem dito aqui é, a decisão, ela avalia 3 grandes critérios. A primeira coisa é como eu estou, ou seja, em caixa, né, em disponibilidade, o quanto, né,
eu vou precisar e aonde estou. E o aonde estou está muito ligado também à região que ele está, porque tem regiões que você precisa ir de 90 dias com antecedência para você ter a parte de fertilizantes. Então, fertilizantes se tornou um tema crucial. E o grande ponto, Mariana, que você traz não tem nada que nos traz que a gente vai ter aí uma queda de preços. Pelo contrário, a gente vai ter sim, né, uma pressão maior externa por demanda de fertilizantes, um protecionismo maior dos grandes produtores, como a China. E aí, o que você que acompanha esse mercado, eu queria entender que se você tem visto algum avanço concreto no Plano Nacional de Fertilizantes, né? A gente não pode esquecer que existe esse plano, que tem metas. Inclusive, no final ali de 2025, eu perguntei para o Ministério da Agricultura como que estava andando. Eles disseram que só iam ter esses números consolidados em 2026. A gente já está em 2026, né? Porque tinham metas, inclusive, para 2025. Está andando, não está andando? Como que você avalia isso? Inclusive, desse ponto de vista de formação de preço, porque eu não imagino, claro, né? É uma commodity global, então não é um plano nacional de fertilizante que vai alterar o preço. Mas a gente está falando de um plano exatamente para criar independência, né? Estão ali os biofertilizantes, a ciência brasileira. Está tendo algum avanço ou, infelizmente, é só para inglês ver? Mariana, assim, tirando a questão partidária, né, a questão política, a gente vê sim, né, algumas evoluções, mas a gente tem sempre que lembrar que a coisa estrutural do setor de fertilizantes é de médio a longuíssimo prazo. A gente tem algumas plantas no Nordeste sendo reativadas para nitrogênio, a gente tem, né, uma discussão ainda sobre, né, exploração de cloreto na Amazônia, é uma questão bem sensível, que está tendo algumas evoluções. Mas hoje, para você ter, né, uma produção plena dessas fábricas de nitrogênio, vou te trazer um dado, ela demora 4 anos, né, para ter aí uma produção plena. E, produzindo plenamente, ela vai atender até 12% de uma demanda de nitrogênio que nós temos. Então, ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco para aquilo que a gente precisa. Então, para um setor que representa 23%, né, do PIB, que é o grande líder da balança comercial, que casa e também realmente a estrutura, né, a nossa sociedade, ainda é muito pouco essa movimentação. Então, de novo, o plano que nós temos, há sim grandes atrasos, mas há também, a gente tem que reconhecer que há essas movimentações, mas ainda é muito pouco. Pouco pela demanda de crescimento, né, da nossa produção, pouco pela necessidade, né, que nós temos hoje de ter outras ações, a não ser a instalação da fábrica, mas tem uma questão também logística, como você estava bem dizendo. Então, assim, há movimentações, mas nesse passo não vai ser com 15, 30 ou 45. A demanda ainda, ela cresce muito maior que uma oferta nacional. Então, a gente vê que esse plano deveria ser revisitado e mesmo ele caminhando, ele precisa ser muito acelerado nas suas pretensões, nas suas ambições. Sim, ações e prazos factíveis, né? Porque lançar um projeto é fácil, a questão é colocar ele para rodar de verdade, né? E aí eu queria te perguntar, a gente também sempre olhando para essa questão geopolítica, global, não dá para esquecer do componente Rússia, né? Eu queria entender um pouco como que está o fornecimento deles, mas de outros países, como que você tem visto então também esse fornecimento global, as compras e vendas, se está numa situação digamos assim, normal, ou se a gente está passando por alguma questão geopolítica, alguma guerra em alguma parte do planeta Terra que também está comprometendo ou preços ou disponibilidade dos insumos. Eu queria deixar claro, né, para todos os telespectadores que tem que acompanhar 3 países. O primeiro deles é China, o segundo é Rússia e o terceiro é Irã. E por que eu estou colocando nessa ordem em termos de fornecimento, né, de matéria-prima ou de fertilizantes para o mundo inteiro? A Rússia, sim, há um fornecimento que não tem, né, grandes entraves. Então, há um processo, né, de guerra, há um processo, né, conturbado, mas há uma estabilização de fornecimento. O grande ponto que eu queria chamar a atenção é que a China, ela é a nossa solução, né, a nossa salvação no agro, mas ela também é um grande problema, porque ela determinou que até agosto, setembro, ela pararia de exportar, né, toda a parte de fosfatado. E isso impacta
muito fortemente, né, um nutriente que é fundamental, que depois a gente pode discutir como é que vai ser o comportamento de preço. O Irã, que aí, de novo, não é por uma questão, né, de barreiras ou de guerra, mas uma questão, né, de inverno que acontece lá, e a gente tem que lembrar que o gás natural é a base de produção, né, da ureia, né, dos bases nitrogenados, há sim uma grande restrição. Então, o que eu te digo, Mariana, a gente precisa olhar muito esses 3 países, porque a Rússia há o sinal amarelo, mas não tem nenhum impedimento. A China está extremamente vermelha nesse processo. E o Irã, por uma questão agora de clima, né, de sobrevivência, do direcionamento do gás natural, assim, né, um fator vermelho. Deixa eu trazer outro ponto também, que é importante a gente sempre orientar e estabilizar, que a Índia tem uma demanda muito aquecida. E a gente tem que lembrar que a Índia subsidia, né, a importação de fertilizantes e ela não sente essa volatilidade na ponta, né, dos seus importadores. A Índia também tem criado uma escassez maior do que a gente tinha. O outro ponto, gente, que a partir de março, os Estados Unidos começa a puxar os seus fertilizantes. Já começa agora com nitrogênio, mas o grosso é março. Então, produtores, a gente não tem grandes sinais de notícias positivas, porque os países produtores têm uma instabilidade ou de guerra, ou de protecionismo comercial, ou de urgência, né, climática, e o mercado está aquecido mundialmente. A questão que você trouxe da China, você falou ali dos meses, setembro, outubro, você se referia a 2025 ou é um prazo para 2026? Esse é um ponto importante, em 2026. Então, está vigente o plano do governo chinês em zero exportação de fosfatado. E isso se dá por uma questão estrutural e por uma alocação e proteção também do setor, né, de carros elétricos. E a gente sabe da relevância do enxofre na produção de baterias. E aí, só para a gente encerrar, então, porque você falou um pouquinho dessa safra, então, 26, 27, muito brevemente, Júnior, o que você tem visto, então, inclusive de preços? Você já falou, vários sinais vermelhos aí, mas em relação a preço, disponibilidade para essa safra aqui, né, 26, 27, o que você tem avaliado? Mariana, assim, a minha preocupação tá na questão de estoque de passagem para cloreto, tá? A gente teve, né, um decréscimo, né, de estoque de passagem de cloreto, até porque a gente importou menos cloreto, né, que é uma questão importante. Qual que é a nossa previsão, né? São preços aquecidos, são preços, né, que realmente tendem a se estabilizar na alta. O dólar vem ajudando, mas a gente tem que lembrar que o mais importante não é, né, o preço da tonelada, mas a relação, né, de poder de compra do agricultor que vem caindo aí fortemente. E aí tem um ponto importante, né? Fazer mau negócio, você não precisa fazer a qualquer momento. Então, o grande ponto que eu queria alertar os agricultores é: olhe muito bem a sua condição de caixa, olhe muito bem aonde você está e quanto tempo que esse produto, né, demanda para estar na sua propriedade. E o outro ponto fundamental, Mariana, que é um ponto que a gente conversa aqui semanalmente com os nossos clientes: a agricultura de precisão, análise de solo, porque vai haver sim uma discussão de redução de aplicação de fertilizantes, mas a gente sabe que isso tem um limite. Então, uma boa análise de solo, uma boa recomendação técnica e uma boa aplicação, isso pode ser fundamental para garantir a produtividade. A gente acredita que o agricultor brasileiro é extremamente tecnificado, a gente vê isso, e essa ponderação nessa decisão ela vai ser importante. Então, a gente acredita uma restrição, principalmente em fosfato, mas muito ponderado aí e o mercado muito mais compassado, como ele já está atrasado. Como informação, a gente tem 35% algo em torno disso no Mato Grosso já rodado, mas algo em torno de 7% a 8% no Rio Grande do Sul. Veja a disparidade que nós temos no Brasil inteiro. Muita diferença, inclusive dessa questão logística que você coloca, e é isso, né? Uma análise de solo e ali as recomendações agronômicas é o básico, é o arroz com feijão, mas não custa lembrar, né? Júnior, te agradeço de novo aqui pela sua disponibilidade em conversar com a gente e tendo novidades, nos informe que você é sempre bem-vindo. Obrigada, viu? Maravilha. Sucesso a todos. E lembrando que no programa de hoje a gente ainda vai falar de leite, um setor que está sofrendo bastante com os preços baixos. Mas agora eu quero te trazer uma curiosidade e até te lançar uma pergunta.
Qual que é a sua opinião sobre os leites vegetais, aqueles produzidos com aveia, soja, amêndoas? Se de fato você acha que eles podem ser chamados de leite, mesmo sem ter origem animal? Essa provocação foi feita pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que voltou a defender o fim do uso de termos lácteos para bebidas de origem vegetal. Os representantes da instituição afirmam que o uso de, entre aspas, termos consagrados pelo setor lácteo em produtos vegetais pode induzir o consumidor ao erro. E aí, você já comprou leite vegetal pensando o seu de vaca? O fato é que existe um vácuo normativo no estabelecimento de regras de rotulagem nessa questão. Contudo, os problemas para o setor leiteiro são muito mais profundos. Será que isso deve ser uma prioridade? Agora, fica aqui com a gente, que até o final do programa nós vamos ouvir um especialista falando então sobre a crise no setor e a gente quer, como a gente falou aí, saber da sua opinião. Leite vegetal é leite ou tem que mudar o nome? Também interage aqui com a gente nas redes sociais. E no primeiro bloco, nós falamos sobre o setor de carne bovina, né, que está aí se organizando em busca de mecanismos para driblar sobretaxas, sobre a exportação e não sofrer onerações, aí, inclusive com a novidade das cotas da China, né? Ou seja, o mercado está se reposicionando e uma dessas mudanças é a exportação para mercados mais exigentes. Um exemplo é esse programa Carne Angus Certificada, que tem se beneficiado com a abertura de novos mercados e a demanda internacional por produtos de maior valor agregado. Para saber mais sobre essa estratégia, nós vamos conversar agora com o Michael Borges. Ele é gerente nacional do programa Carne Angus. Michael, então, diante dessas taxas, das novas cotas, como a gente está falando aí, da cota para a China, né? Como que os produtos certificados, como os do programa Carne Angus, podem ser uma alternativa para a diversificação de fonte de renda e até agregação de valor? Como que vocês têm visto isso? Obrigada de novo pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço. Sem dúvida, né? Quando falamos em carne Angus certificada, falamos em agregar valor, né? O nosso selo, ele tem isso como meta, né? O grande objetivo do selo é agregar valor no produto desde a sua origem, lá na genética, né? Até o produto final que nossos parceiros frigoríficos aí produzem com a chancela certificada Angus, né? Então, nós do programa somos uma ferramenta, né? Para o produtor rural agregar valor, para a indústria, né? Poder também agregar valor e entregar ao mercado interno e externo um produto diferenciado que, claro, não só carrega um sobrepreço, mas também entrega muita qualidade, né? Nós queremos um produto que realmente vale o que o consumidor pague por ele. Como que o programa, então, tem ajudado, tem trabalhado para diversificar os mercados compradores? Gostaria, inclusive, que você nos ajudasse a identificar. Existe, por exemplo, algum tipo, sei lá, de parceria com a Apex para promover a exportação através desse tipo de programa, de certificado? Como que vocês estão olhando para essa questão de ampliação de mercado? Sem dúvida, né? Nós temos grandes parcerias, participações em feiras aí há vários anos, né? Junto à Apex, junto à ABEC, né? A carne Angus, ela é produzida através de parceiros, né? Então, hoje são 30 parceiros frigoríficos que fazem aí a certificação Angus conosco, né? Então, todos juntos, né, imbuídos em um só caminho aí de abrir mercados, abrir fronteiras, né? Nós sabemos que cada mercado tem muita particularidade, né? Seja questões sanitárias, religiosas, ambientais, mas nós estamos preparados, né? Eu acho que o Brasil é o país do mundo que não só o que mais produz carne e mais exporta, mas também aquele que melhor faz isso, né? Está no nosso DNA produzir carne e agora uma carne de maior qualidade, né? O selo Angus é a porta de entrada para o mundo vir até nossos parceiros aqui comprar carne Angus de alta qualidade, né? Sempre digo que nosso selo carrega não só a raça Angus, mas também a qualidade da carne da pecuária brasileira.
E aí a gente está até vendo na tela aí, estamos falando de cortes que podem chegar aí a mais de 8.500 dólares a tonelada. Isso é bastante, né? A prova de agregação de valor. Como que vocês, através do programa, também olham o apetite desse importador, olhando para esse preço? É um preço que é isso, sim, o pessoal está topando pagar porque sabe que existe rastreabilidade, que existe sustentabilidade? Sem dúvida. Na verdade, é preciso contar uma história, né? O Carne Angus, como disse, é a porta de entrada para carne de qualidade no Brasil, mas nem sempre o Brasil foi visto como um produtor de carne de qualidade, né? Mas o mundo que come carne de alta qualidade está desabastecido, né? Haja vista países que são grandes produtores desse tipo de proteína, né, como Estados Unidos, por exemplo, estão com déficit de rebanho, né? Acontece que com esse desabastecimento, o Brasil pintou como um ator aí nessa cena, né? E nós, como temos já uma cadeia muito bem organizada, podemos entregar ao mundo também esse tipo de produto e não só a carne commodity, como nós costumeiramente somos exportadores aí pelo mundo. E é importante que se diga, né, do quão expressivo é esse valor agregado, né? Nós saímos de uma carne em média aí brasileira exportada de 5,5 mil dólares a tonelada para 50% além, né? Então é uma boa margem, garante toda a remuneração da cadeia e acredito eu que isso é só o primeiro passo, né? Quanto mais nós formos galgando espaço aí nesse tipo de cliente, é claro que é um cliente diferenciado, eu não tenho dúvidas, né? Países concorrentes nossos aí estão muito acima dessas 8.500 mil dólares por tonelada, então tem um grande caminho para nós crescermos, né? É só dessa forma que eu vejo que o Brasil vai conseguir equiparar valor da sua proteína vermelha com Estados Unidos, Uruguai, Argentina, né, através da qualidade. Nós já somos o maior, agora vamos ter que crescer em faturamento, né? Países que vendem muito menos faturam quase o mesmo que o Brasil. Então vamos agora intensificar cada vez mais a qualidade para que realmente possamos, né, encontrar destinos que pagam melhor pela nossa carne. Então, rapidamente, como que vocês estão olhando para 2026, né? A gente trouxe aí no início também essa questão da cota da China, né? Toda uma questão da geopolítica também, que acaba refletindo na pecuária. Quais as estratégias, então, de expansão para o programa para 2026? E também, muito rapidinho, como que o produtor, então, pode se certificar? Se ele quiser que a carne dele seja certificada, ele faz o quê? Vamos lá. Primeiro, em questões das cotas, né, das taxações, eu acredito que tudo que se limita, nós vamos ter que colocar com maior inteligência produtos de valor agregado, né, para não baixar faturamento, e tudo isso vem de acordo com o nosso programa, né, vem de encontro com o Carne Angus certificado, então acredito que isso não vai atingir de cheio, mas eu tenho outra certeza, o Brasil vai sair bem nisso aí, né? Nós temos o mundo para exportar carne, então é só adequar. O ano passado nós conseguimos encaixar bem isso aí. E esse ano com certeza vamos fazer o mesmo. Quanto aos produtores, né? Nós temos aí de norte a sul, né? Nós estamos em todas as regiões do Brasil, em quase todos os estados com o programa Carne Angus. O produtor pode ligar para o seu frigorífico parceiro, perguntar se ele produz, se ele tem carne Angus certificada. Caso não tenha, pode entrar em contato conosco, né? Nós temos aí os telefones da associação que nós indicamos. É importante que se diga que o produtor não precisa ser sócio da associação, porém, nós queremos ele dentro conosco, queremos ele junto, né, para cada vez mais a gente possa encontrar aí os caminhos para a carne Angus certificada pelo Brasil. Nós temos técnicos espalhados pelo Brasil todo também que pode assessorar esse produtor rural, né? Então, assim, entre em contato conosco, se possível, seja sócio da associação, nós temos vários benefícios para esses sócios produtores de carne também, não só de genética. Então, nós estamos no caminho de ligar toda a cadeia muito mais forte para que cada vez mais a gente possa agregar valor.
Muito obrigado, Michael. Te agradeço aí pela disponibilidade. Michael Borges, gerente nacional do programa Carne Angus. Te agradeço aí, as portas ficam abertas para você voltar. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos e vamos produzir muita carne de qualidade aí pelo Brasil afora. E a partir de agora, nós queremos trazer a sua dúvida aqui para o Hora H do Agro. Por isso eu convido você que nos assiste no YouTube ou pelas redes sociais a nos enviar perguntas, que pode ser pela própria aba do comentário dos vídeos. Então, a gente vai ficar de olho. Queremos te ouvir e deixamos a porteira aberta para te receber. E como eu tinha falado anteriormente, vamos falar de leite. Recebemos nos comentários ali das redes sociais do programa a indignação de um produtor rural do setor leiteiro que está sofrendo com os baixos preços pagos, como podemos ver aí na tela. Ninguém fala da crise que estamos passando. Nós vamos falar sim, e para saber os motivos da crise e o que pode ser feito com urgência para minimizar essa situação, nós conversamos com a Mariana Simões, que é analista de agronegócios da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Vamos ouvi-la. O preço do leite pago ao produtor sofreu 9 quedas consecutivas ao longo de 2025, chegando a uma das menores médias dos últimos anos. E qual que é o motivo dessa crise do leite estar persistindo tanto? Uma das principais causas são as altas importações, especialmente da Argentina e Uruguai. E esse volume que entra no nosso país gera uma concorrência desleal com o produto interno. Mas por que desleal? A CNA comprovou a prática de dumping no leite em pó exportado por esses dois países ao Brasil. Dumping é quando um país envia os seus produtos a preços menores do que o praticado no seu mercado interno. E essa é uma prática desleal de comércio prevista pela legislação internacional. Enquanto o estudo é conduzido, o governo pode e deve adotar medidas antidumping provisórias. Isso desestimula as importações e retoma o equilíbrio do nosso mercado interno. Por isso, nós entendemos que essa é a única ação eficaz a ser tomada neste momento. Por isso, defender o leite brasileiro é defender quem produz, trabalha e garante a segurança alimentar do nosso país. Nós vamos continuar de olho nesse tema e também de olho nos questionamentos de vocês que nos assistem. E agora o nosso programa fica por aqui, mas você continua conectado nas nossas redes sociais, ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua companhia, eu agradeço todo mundo que faz o programa comigo e a gente te espera na semana que vem. Um abraço. Hora H do Agro. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.